O senso comum é um conhecimento que nos ajuda diante do cotidiano. Em outras palavras, podemos dizer que o senso comum é um conjunto de crenças, já que ele nos é atribuído através da tradição, de uma maneira espontânea e não crítica. Distinguindo o senso comum da ciência, podemos dividi-los em particulares ou gerais. O conhecimento proporcionado pelo senso comum, ele é classificado como particular, já que o que vale para um ou para outros grupos de objetos são atribuídos para todos os objetos. Já as leis científicas são classificadas como gerais, em sentido de que não valem apenas para a única lei atribuída, e sim para todos que se assemelham. Em geral, podemos dizer que a ciência, as explicações científicas são sistemáticas e controláveis, permitindo assim que cheguem a conclusões gerais. O conhecimento espontâneo é fragmentário, pois ele não estabelece conexões em que situações e relações poderiam ser verificadas. Já o conhecimento científico, ele é unificador, porque tem a capacidade de fazer referidas conexões que às vezes são muito abrangentes. O senso comum é frequentemente subjetivo, porque depende muito do ponto de vista individual e pessoal, que pode ser condicionado por sentimentos ou afirmações arbitrárias. Já o mundo constituído pela ciência, ele inspira a objetividade. Essa subjetiva, a ciência dispôs de uma linguagem rigorosa, cujos conceitos são definidos para evitar ambiguidades, tornando-se cada vez mais precisa. Diferentemente do senso comum, as explicações científicas são formuladas em enunciados gerais das diferenças e semelhanças das propriedades dos fenômenos, de modo em que um número pequeno de princípios explicativos possa unificar um grande número de fatos. O conhecimento científico é uma conquista recente da humanidade, datando a cerca de 400 anos. A ciência moderna nasceu ao determinar seu objetivo específico de investigação e ao criar métodos confiáveis pelos quais estabelece o controle deste conhecimento. São os métodos rigorosos que possibilitam demarcar um conhecimento sistemático, preciso e objetivo que permita a descoberta de relações universais entre os fenômenos. Desde a modernidade, as ciências se multiplicaram na busca de seu próprio caminho, ou seja, de seu método. A comunidade científica. Uma comunidade científica pode ser entendida como um conjunto dos indivíduos que se reconhecem e são reconhecidos como possuidores de conhecimentos específicos nas áreas de investigação científica. A ciência encontra-se em constante evolução, e suas teorias, ainda que comprovadas, são consideradas de certo modo provisórias. Podemos dizer que a ciência visa o valor cognitivo, isto é, os cientistas querem conhecer sem se preocupar inicialmente com a aplicação prática do conhecimento. O trabalho científico envolve, além de valores cognitivos, valores éticos e imparcialidade. A imparcialidade consiste em aceitar como científicas apenas as teorias que passaram pelo crivo de rigorosos padrões de avaliação. O método utilizado para ser explicitado e a série de dados empíricos que sustentam a conclusão do ser verificado por qualquer membro da comunidade científica, só então a teoria será aceita ou rejeitada. Já ocorreram situações em que a teoria derivou de uma fraude, mas que por diversas circunstâncias não houve condições para ser desmascaradas. Um exemplo de parcialidade mal intencionada foi a descoberta de um crânio e uma mandíbula em 1911. O arqueólogo Charles Dawson simplesmente juntou um crânio humano, relativamente recente, a uma mandíbula de um símio. Escureceu as peças para parecerem velhas e limpou os dentes. Não se conhece os motivos da parcialidade do arqueólogo e de seus colaboradores, mas certamente o interesse deles não cognitivo, ou seja, não visava conhecer a realidade como tal. Autonomia. A autonomia refere-se às condições de independência das investigações. Segundo se espera, as instituições científicas devem estar isentas de pressões externas para definir suas agendas voltadas para a produção
de teorias imparciais e neutras. Neutralidade. O conhecimento científico ele é neutro porque, em tese, ele não deve atender a nenhum outro valor a não ser o cognitivo. No processo de investigação propriamente dito, as convicções pessoais no campo da moral e da política, elas não devem interferir no andamento e nas conclusões científicas. Ou seja, a nacionalidade, a etnia, a classe social do cientista, elas são irrelevantes para se atingir a verdade científica. A interferência desses fatores, que são extrínsecos à pesquisa, é prejudicial à ciência porque faz perder a objetividade. Valores éticos e políticos. Dissemos que o conhecimento científico deve ser neutro para garantir que a racionalidade e a objetividade das pesquisas elas são realmente verídicas. No entanto, sobre outros aspectos, a neutralidade científica ela pode se tornar uma ilusão. Não se trata de incoerência, mas da necessidade de reconhecer que o poder da ciência e da tecnologia é ambíguo, porque pode estar a serviço do conjunto da humanidade ou apenas uma parte dela. Por isso, a atividade do cientista e do técnico ela deve ser acompanhada por reflexões de caráter moral e político, para que sejam postos em questão os fins que orientam os meios que estão sendo utilizados. Em resumo, os procedimentos metodológicos da ciência devem ser neutros, quando têm em vista apenas a racionalidade científica, mas não quanto aos fins que orientam suas pesquisas, nem quanto aos objetivos a que se destinam suas descobertas. Essas últimas exigem, inclusive, discussões éticas e políticas. A responsabilidade social do cientista. Não há como aceitar que a exigência de neutralidade da ciência se resuma à procura do saber pelo saber. A ciência encontra-se inextricavelmente envolvida na moral e na política, e o cientista tem uma responsabilidade social da qual não pode abdicar. Essas observações não levam a refletir sobre a formação do cientista, e que não deve se restringir apenas aos aprendizados de conteúdos metodológicos e práticas de pesquisa. Mais do que isso, o futuro cientista precisa ter condições de examinar os pressupostos dos seus conhecimentos e de sua atividade, de se perceber como pertencendo a uma comunidade e de identificar os valores subjacentes em sua prática. Seu compromisso repousa na investigação dos fins e das prioridades de que a ciência se propõe, na análise das condições em que se realizam as pesquisas e nas consequências das técnicas utilizadas.